Fernanda, quem é a Fernanda? O que que a Fernanda faz? Fala um pouco de você para nós. Algum tempo e eu sou administradora por formação. A minha família toda trabalha na área de alimentos, tem uma empresa tradicional em Cachoeiro. Conheço muito essa área, gosto muito. E eu me especializei em gestão de pessoas. Eu trabalho, sim, eu sou consultora do Sebrae há algum tempo, tem aí os seus 10 ou qualquer coisa a mais, 10 a 12 anos. E eu lido muito com N situações da vida e eu queria entender primeiro, que é óbvio, como isso já aconteceu com várias pessoas, qual é a diferença de uma pessoa para outra e por que que um se dá tão bem e o outro não se dá tanto. E aí eu comecei a Ah, verificar que comportamento é alguma coisa que faz a diferença. E aí, observando isso nas empresas, eu falei, gente, eu tenho que entender de gente para poder servir bem esse empresário que tem essa necessidade. Porque eu entendo o trabalho de consultoria, Solimar, como um serviço extremamente importante. Mas quando eu falo de um serviço, eu não falo somente de um ofício, não. Eu falo no sentido da doação. Porque o que a gente leva para o empresário é o que a gente tem de mais precioso, que é nosso conhecimento, né? E é isso. Essa é a Fernanda. Estou morando hoje em Vila Velha. É, aderi com força nessa coisa aí do atendimento online, não só pela pandemia, mas em função mesmo da questão da economicidade, né, de trabalhar de onde eu estou, para poder viabilizar, por exemplo, para um empresário que está lá longe, vê a gente, que é o nosso trabalho, mas às vezes o deslocamento pode onerar um pouco. Então, se a gente conseguir viabilizar mais essas ferramentas online, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Então, essa pandemia veio para ensinar a gente bastante também. É isso, essa é a Fernanda. ok. Fernanda, hoje então vai ser sobre gestão eficiente de equipe e eu queria falar rapidamente aí. Há 15 anos atrás, quando eu comecei como consultor, a principal dor ou necessidade dos empresários é eu quero vender mais. Depois mudou um pouco. Passado alguns anos, eu quero organizar meu financeiro. Depois eu quero fazer marketing. Passado mais alguns anos, eu quero fazer marketing digital. Aí ele É, via que o cliente, ele fazia um marketing, o cliente ia uma, duas vezes, não voltava mais. Aí eu quero fazer gestão de pessoas. Aí ele viu que a equipe é fundamental e agora, dos anos para cá, com certeza depois dessa situação que a gente está vivendo, vai ficar mais essencial isso. A maior com necessidade dos certeza. empresários é desenvolvimento, integração de equipes, né? Então, mais do que nunca, ele precisa transformar a equipe dele num time, né? E precisa que isso funcione muito bem, né? Então, precisa fazer gestão efetivamente. O empresário ele precisa ser líder e precisa fazer gestão da equipe. Esse é o sentimento que te conduziu até esse momento também, né? Então temos algo em Perfeito, comum, né? perfeito, perfeito. A percepção é essa. Isso. Então qual é o desafio atual do gestor em relação à liderança? O que esse gestor vai encontrar da agora para frente? Quais são esses desafios na sua visão? Na minha visão, eu acho que esse é o momento do reinício, esse é o momento de. Se você não sabia o que a sua empresa é, a partir de agora você tem a oportunidade de conhecer. Em outras ocasiões, eu falei sobre o que o empresário normalmente fala quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria. Eu imagino que, se tem outros consultores ouvindo aqui, devem ter passado por isso. A gente passa as atividades, né, para os empresários, eles falam, eu não tenho tempo. E nesse momento eles vão ter. Então, quando você fala de liderança, eu imagino que um líder ele tem que conhecer todos os processos da empresa dele, mais do que os processos das pessoas. E da mesma forma que ele conhece processos e pessoas, ele tem que apresentar
todo o desenvolvimento da empresa dele, toda a operacionalização de forma otimizada, ou seja, pelo menos naquilo que ele deseja que a empresa seja, ele tem que apresentar esse formato para o colaborador. Eu defendo a ideia de que muitas vezes o colaborador não faz porque ele não sabe como fazer correto. E aí algumas lideranças, entre aspas, falam assim, ele não faz porque ele não quer. Às vezes ele não faz porque ele não sabe nem da importância dele naquele processo. Então, é o que eu acredito. No meu ponto de vista, a liderança, para ela ter uma equipe eficiente, ela tem que ter os processos muito bem definidos e ela tem que apresentar esses processos exatamente como ela quer para o colaborador. E, para isso, ela precisa de organizar a empresa dela. Então, assim, o conhecimento, no meu ponto de vista, vai levar à efetividade disso que ela deseja, disso que essa liderança deseja. E assim, eu acho que se até então, né, voltando ao início, se até então ele não sabia o que ele queria, ou ele não conhecia exatamente como a empresa dele é, ou ele ainda, digo, a liderança, ou ela ainda não tinha definido tudo que ela quer, agora é o momento dela reiniciar o negócio dela. Fazer que nem eu fiz aqui com o celular. Para essa live acontecer, reiniciei celular, reiniciei tudo, troquei a internet. Eu falei, eu quero que a coisa funcione. Eu tenho que pensar o que gerou essa inconformidade para essa live não acontecer. Então, eu vou, para tudo, desliga tudo e liga tudo de novo. É igualzinho teste de internet, não é assim? Fiz a mesma coisa, fechei até meu Instagram. Mas não desliguei o celular, não. Encerrei a live, fechei o Instagram. Você vou começar tudo de novo. De repente o problema aqui é comigo. Isso aí. Então, Fernando, só para deixar um gostinho aí, então também existe vários tipos de liderança. Não tem um modelo exato de liderança. Para ser líder tem que ser assim, assim, assim. É isso mesmo? Do meu ponto de vista, existe uma coisa em comum entre os líderes. Existe o olhar. Eles têm que ter esse mesmo olhar, todos eles, que é o olhar do entendimento da empresa de uma forma sistêmica, com um ponto de vista um pouco mais de boa vontade para com as pessoas. Eu acho que isso é comum aos líderes. Se é que eu posso falar isso, eu acho que isso tem que ser... Desculpa, tem que ser de uma forma tão impositiva, mas eu imagino que essa é a atitude mais favorável que um líder pode ter em relação à organização dele. Aí me perdi. Sim. Então, esse olhar tem que ser comum. No entanto, eu acredito que a diferença da questão da liderança vai depender muito do contexto e da circunstância. Porque o contexto depende do que ele faz, a circunstância depende do tipo de pessoa que ele está liderando. Porque o que vai variar? Vai variar principalmente a linguagem com que ele lida com aquela pessoa. Então, nem todas as pessoas e os empresários que estão aqui ouvindo, eles podem confirmar isso. Ele tem que entender a linguagem que aquele colaborador entende para poder dar o resultado que ele quer. E, às vezes, tem um colaborador que só com o olhar ele já segue o que ele tem que fazer. Agora, tem outro colaborador que tem que passar e dar um bom dia com mais carinho. Ou tem outro colaborador que, às vezes, você nem precisa de falar com o cidadão porque ele quer ficar reservado. Então, no meu ponto de vista, é análise de contexto e circunstância, ok? E conhecer as pessoas. Para mim, a liderança é... mas é óbvio que, vamos lá, eu tenho a tendência de defender a liderança participativa, lógico. Mas eu não gosto muito de rotular, não. Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que ele tem que estudar todo o meio, a organização dele, para ele saber o que é mais efetivo na obtenção de resultados. Ok? Está me ouvindo, Solimar? Fernanda, e como esse perfil comportamental, né, que a gente sabe que tem aí 4 tipos de perfil comportamental, como é que o líder deve buscar esse conhecimento? Isso é importante para ele fazer gestão da equipe,
né? Como é que isso é um facilitador? Como que isso pode agregar valor aí na gestão da equipe? Pois é, eu acho que isso é fundamental, mais do que fundamental, prioritário na contratação. Então, eu vou montar uma empresa Você e está vendo, aí Fernando? eu tenho Você que tá ouvindo? conhecer todos os processos dessa empresa. Você está me ouvindo bem? Solimar, você está me ouvindo? Olha só, o seu som, eu acho que estão pipocando um pouco. Eu gostaria aí da Adriana, do Weber e de algumas outras pessoas que estejam acompanhando a live, para sempre que eles perceberem aí, a Marcela, o Luiz e tal, que as pessoas perceberem que a live não está legal, eles darem um feedback para a gente, dizendo qual de nós dois está travando, para que a gente possa tentar o 4G ou voltar. Fernando, uma dica, em vez do 5G, melhore o 4G, tá? Não sei se você tem 5G aí, mas fica atenta com isso. Pode dar sequência aí, Fernando, sua linha de raciocínio. Então, eu estava falando que a questão de análise de perfil comportamental, no meu ponto de vista, é prioritário. Uma vez que esse empresário sabe como que é o negócio dele, tem os processos definidos, ele vai entender exatamente qual tipo de perfil que é mais adequado. Se ele fizer no processo de contratação a primeira atitude dele, o primeiro passo, assim, dentro do planejamento dele, a primeira diretriz, isso, esse termo que eu estava procurando, a primeira diretriz que deve ser estabelecida é fazer análise de perfil comportamental para saber se aquela pessoa, ou identificar aquela pessoa com o perfil certo para ocupar aquela função e para desenvolver aquele processo da forma mais adequada. Se ele já tiver de antemão essa resposta, vai ser infinitamente mais assertivo. E qual é o objetivo dessa atitude? O objetivo é diminuir o grau de rotatividade dentro da empresa, que é uma coisa que atrapalha muito, porque você começa a treinar uma pessoa, não deu certo, treino de novo, não deu certo. Por quê? Às vezes a pessoa não é adequada. Então, se ele faz análise de perfil comportamental antes, ele consegue colocar a pessoa certa para fazer a coisa certa, no lugar certo e na hora que tem que ser. É isso. Ouviu, moço? Oi lá, Fernanda, vamos lá. No meu caso aqui, eu estou com alguma dificuldade para te ouvir no meu celular, mas eu estou com o meu notebook aqui em outra conta do Instagram, e eu estou te ouvindo no notebook. No meu notebook você não está travando. Então vamos dar sequência, tá certo? Ok. Ok? Então, mas só que para o notebook eu tenho um pequeno delay. Na hora que você termina de falar, para me ouvir aqui no meu notebook, leva uns 5, 10 segundos mais ou menos, tá certo? Aí eu gostaria de te fazer uma nova pergunta agora, Fernanda. E minha pergunta é o seguinte: quais desafios, né, os principais desafios que o empresário encontra para ser um verdadeiro líder? Porque ser gestor e ser líder é diferente, né? E o desafio do empresário agora é ser um verdadeiro líder. Então, quais são esses desafios que ele encontra aí nessa jornada dele? Claro que pode acontecer de chegar a esse momento que ele entende que ele não conhece o negócio dele o suficiente para poder fazer esse negócio andar como tem que ser. Desculpa. Ele pode chegar à conclusão agora, falar bem assim, meu Deus, chegou esse momento e com essa pandemia eu não sei o que fazer. E agora ele tem que parar. Olá, Juliano, e rever. Seja bem-vindo, Juliano. Desculpa, Fernanda. Bem-vindo aí, Juliano. Pode continuar, Fernanda, desculpa. Ele tem que parar e rever como que a empresa dele está funcionando. Então, eu acho que o primeiro desafio dele é esse. É voltar e olhar a empresa dele. E não se contentar com aquilo que o contexto atual está apresentando para ele.
Agora, o desafio é rever, e mais do que isso, conheço muitos empresários que estão me ligando, inclusive, para fazer trabalhos em modo remoto, que falam para mim, Fernanda, eu tenho que saber até por que essa pessoa não gosta daquilo, porque ele não conhece o colaborador dele, ele nunca parou para ouvir o colaborador dele. Tem empresários que eu não sei nem se eles sabem. Claro que dependendo do segmento, se for uma empresa maior, eles nunca têm. Tem gente que eles nem conhecem. Aí alguém fala assim: Fernanda, mas e se ele tiver uma liderança que cuide disso aí? Ok, mas mesmo assim eu acho que o comprometimento dele com relação à organização que ele tem e que ele se propôs a ter envolve esse capricho no olhar. Então, no meu ponto de vista, o maior desafio hoje desse empresário é como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Não, não é isso. De que forma que eu tenho que passar a olhar minha organização a partir de então, para que eu defina essas estratégias. Então, hoje ele tem que parar e pensar. E mais do que isso, ele tem que reconhecer, definir, elencar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Sabe a famosa matriz SWOT, a fofa? Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as minhas ameaças. Eu acho que se ele definir isso aí e entender o que ele poderia ter feito de diferente, a partir de agora ele vai tomar outras decisões. Esse é o meu ponto de vista. Fernanda, posso fazer outra pergunta? Então, vamos lá. Claro. Vamos lá. A gente sabe que você é analista comportamental, né? E é muito importante, nesse momento, na minha visão, o empresário entender o perfil, tanto o perfil técnico, como o perfil comportamental que ele precisa de cada colaborador, para cada cargo, para cada função, para cada setor da empresa dele. E a gente sabe que, às vezes, uma pessoa funciona melhor no financeiro, mas colocar ela como vendedora não vai rolar, né? Então, às vezes, o perfil da pessoa, às vezes, não está encaixado ao cargo. E aí, fala um pouquinho para a gente do que é essa análise, o que é a análise comportamental, como que é esse desenho do cargo e esse perfil comportamental das pessoas e como isso pode ajudar o empresário a fazer uma boa liderança. Como isso colabora positivamente na liderança. Conta para a gente, explica um pouco. Então, a análise de perfil comportamental compreende em uma avaliação, compreende em um questionário que esse colaborador vai fazer para poder definir em qual dimensão que o perfil dele se encontra. Se ele é dominante, influente, se ele é estável, se ele é analítico. Uma vez com esse perfil definido, vai falar em que percentual que cada uma dessas dimensões tem influência no comportamento dele. E aí, uma vez com essa avaliação realizada, esse perfil vai indicar, essa avaliação vai indicar aonde que esse colaborador, em quais funções, quais atividades, que esse colaborador vai ser mais eficiente. Então, a análise de perfil comportamental é fundamental para uma empresa começar mais sossegada o trabalho dela, começar mais sossegado o trabalho com os colaboradores dela. Porque, eu sei que você falou aí, eu vou tirar alguém do financeiro para atuar em vendas. Quem tem que trabalhar no financeiro tem que ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais focada. Né? A pessoa de vendas, normalmente, ela é mais influente, ela gosta mais de falar, ela não se liga tanto em pequenos detalhes, no entanto, ela olha o produto como um todo. Então, são perfis completamente diferentes. Aí você pode perguntar, mas eu sou da área financeira e vendo muito bem. Eu não estou radicalizando uma situação. No entanto, quando você vai fazer um processo seletivo, se você já tiver o perfil do colaborador que você precisa devidamente definido, com certeza vai ficar infinitamente mais eficiente os seus processos. Então, uma vez assim, você já pensou que é o cenário, né?
ideal para o empresário ele não ter problema com o colaborador, não. Eu vou me ligar em outras coisas, eu vou me ligar em fazer ações de divulgação para vender mais produto, e, enfim. Se ele tiver essa parte organizada, para ele vai ser infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Mas é isso, conhecendo, sabendo exatamente o que ele precisa, na hora de fazer o processo seletivo, faz a avaliação, faz a análise de perfil comportamental e aí ele vai ter a pessoa certa para ocupar aquele lugar que ele precisa. Respondi? Respondeu. Aí, então, vamos aí uma outra pergunta, complementando aí nesse sentido. Fazer uma análise, então, definir o perfil comportamental dos cargos e das pessoas, né, dos colaboradores hoje, é muito importante para o empresário ter não só uma equipe, mas ele ter um time. Né? Isso tem um custo. Agora, isso é uma despesa ou é nesse momento? Como que você considera esse trabalho de fazer essa Nossa! estudo, entender e saber orientar as pessoas? Isso é uma despesa, o empresário vai estar fazendo, ou isso é um investimento? Ô, Solimar, eu até devolvo essa pergunta, não para você, mas eu devolvo essa pergunta para o empresário. Para ele fazer uma análise, ele fazer uma reflexão. O que fica mais caro para você? Você está certo ou errado? O que pode ser mais viável economicamente? Você não ter que demitir esse colaborador daqui a 3 meses, substituir, treinar de novo, ou você fazer um processo seletivo com análise de perfil comportamental correta, para você não ter problemas depois? Mais ou menos assim, eu vou fazer eu vou usar um exemplo. Você compraria um carro com possibilidade de dar defeito? Então, você compraria um carro com possibilidade de dar defeito? Ou você prefere comprar um carro que você tem uma margem mais próxima de não ter problema posteriormente e que você vai poder fazer uma viagem de X quilômetros e que você sai daqui e chega lá com menor possibilidade de ter algum problema? É óbvio, vai falar assim, Fernanda, mas a análise de perfil comportamental me garante 100%? Nada é garantido 100%, não é isso. Mas da mesma forma que você compra um carro e você se prepara para fazer uma viagem e que essa viagem seja bem sucedida, a análise de perfil comportamental é exatamente esse carro que você fez a revisão, você verificou, ou que você comprou 0 quilômetro e que você vai viajar com ele. O comportamental é você se munir da pessoa correta para fazer aquilo que você precisa. E eu vou falar mais. A análise de perfil comportamental não é voltado só para colaborador. Se você, pessoa, indivíduo, que está ouvindo isso aqui e pensa, eu acho que tem alguma característica em mim que eu precisaria de melhorar, a gente pode fazer essa análise e fazer a avaliação do seu perfil. E você identificar dentro daquilo que você vive ou de algum tipo de inconformidade que acontece na sua vida, a análise de perfil comportamental ela pode identificar isso para você. E é um investimento, meu Deus, o sossego, a tranquilidade que ela traz depois, porque se há de convir que conhecimento é libertador, né? Então, esse conhecimento que você adquire sobre você mesmo, nossa, é uma bênção, é uma maravilha. Para mim, foi espetacular. Fazer a primeira análise, e eu vou te falar, eu não fiz só uma vez, não, eu já fiz 2 vezes. E eu percebi a diferença que eu tive positivamente da forma que eu evoluí. Foi genial. É uma ferramenta espetacular. É espetacular. Eu, inclusive, estou estudando ela mais ultimamente. Fernanda, e qual é o tipo de gestão mais eficiente aí para fazer liderança, para fazer gestão de pessoas? No meu ponto de vista, gestão por competências. Para mim, utilizar gestão por competências, e o que é gestão por competência? É você ter descrito exatamente o que você precisa, da característica que você precisa daquele indivíduo, para aquele indivíduo prestar serviço para você. E aí, quando você tem esse mapa, na verdade, existe uma ferramenta chamada matriz de competências. E aí você define na matriz de competência quais são as características, habilidades,
competência técnica que aquele indivíduo precisa de ter para poder desenvolver aquela função. Uma vez essa matriz devidamente desenhada, devidamente estabelecida, aquilo ali vai tornar os processos infinitamente mais facilitados. Outra coisa também, pode acontecer de você gostar de um determinado, fez um processo seletivo e ele tem, o colaborador se mostrou com essa ou aquela característica que você gosta, mas está faltando alguma que precisa de ser desenvolvida para que aquele colaborador preencha e desenvolva bem a atividade. Aí, como você já tem esse conhecimento, você vai verificar se tem possibilidade daquele colaborador desenvolver e, com isso, você consegue aí a posição, o posicionamento ou a ocupação daquele cargo pela pessoa mais adequada. Então, no meu ponto de vista, é gestão por competências. Para isso, eu preciso conhecer muito bem a minha empresa. Então, para isso, eu preciso de definir qual o perfil mais adequado para ocupar essa ou aquela função, para atuar nessa ou naquela área. Ok? Está me ouvindo? Olá, Fernanda. Deu uma travada aqui e voltou. Fernanda, por outro lado também, e aí está subindo os coraçõezinhos para você, eu vou pedir para as pessoas mandarem bastante coraçõezinhos para a Fernanda. Todo mundo, não coraçõezinhos para a Fernanda, por favor. E aí eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, Fernanda. Também existe a contrapartida, também existe o liderado. E a gente tem que entender o seguinte, o liderado também tem que querer ser liderado, ele tem que aceitar essa liderança, ser liderado, não tem que aceitar a liderança, e ele também tem que criar as estratégias dele, porque não adianta também, porque qualquer líder tem defeito, ele tem suas limitações, né, tem seus pontos fracos, então o liderado ele também precisa, vamos dizer assim, se sentir dono da empresa, ser intraempreendedor, né, ter uma postura mais ativa, mais colaborativa, né, ajudar aí o líder, dar suporte para o líder também. E aí eu gostaria que você também falasse um pouco do papel do liderado, né, do colaborador, em relação à liderança para que essa gestão de pessoas seja eficiente. Então também não é só o líder, mas também o liderado, o colaborador, ele tem que ter um papel importante nesse processo de gestão de pessoas. Com certeza, Solimar, o papel dele é fundamental, mas eu devo ressaltar que o liderado ele vai corresponder àquilo que o líder determinar para ele. O liderado ele é um bom liderado se o líder for o melhor líder. Eu não estou ausentando, nesse caso, da responsabilidade que o liderado tem com relação às atitudes dele. No entanto, o que eu vejo se o líder não determinar, se o líder não for organizado, se o líder não determinar a diretriz correta para aquele liderado seguir, ele vai como ele acha que pode ser. E muitas vezes a forma que ele acha que pode ser não é aquilo que a empresa deseja dele. Então, óbvio que eu reconheço que eu vou para determinadas empresas que as empresas falam assim, fulano, eu preciso que fulano se desenvolva, mas ele não quer se desenvolver. Acontece, claro que acontece. O que você vai fazer com esse camarada? Olha, se eu preciso para essa função, a partir de agora, a minha empresa está crescendo, né? Você vê que o mercado está expandindo, são novos horizontes, e esse cidadão, eu gosto muito dele, mas ele não quer se desenvolver. O que você faz com essa pessoa? Você vai sugerir a ele que ele melhore. Ok. Se ele não quiser, o que vai ter que acontecer com ele? Ele vai ter que ser substituído. Então, assim, eu acho que chega, infelizmente, porque eu acho que a empresa ela vai até onde consegue, e o liderado também.
Na verdade é isso, porque existem as pessoas que elas são diferentes, mas além de diferentes, elas têm também a escolha delas. E as pessoas escolhem os resultados que elas querem. Assim como, e eu estou falando de pessoas, não só de liderado, mas estou falando de líder também. Então, às vezes, o líder fala assim para mim, não mexe com ele, não. Eu não quero tirar esse cara daí, não, porque esse cara está na empresa há muito tempo. Eu digo, então, tá bom. Você vai continuar tendo ali o mesmo resultado que você está tendo. Então, tudo depende da decisão de quem? Do líder. De qualquer forma, é assim que acontece. Se o liderado quer, ele voa. Se ele não quiser, meu amigo, está na hora de dar tchau. É simples assim. Fernanda, mas isso não é gestão de pessoas, eu tenho que ter caridade. Ok, se a sua empresa tiver gás para ter caridade, ótimo. Se ela não tiver gás para ter caridade, vai fazer o quê com o cidadão que escolhe não acompanhar o ritmo? É simples assim. Infelizmente, o mercado é esse. Infelizmente. Mas eu acho que agora o que está acontecendo é que as pessoas estão antenadas. E assim, eu sou da seguinte opinião, e quem é meu cliente sabe disso. A gente vai até a última tentativa com o indivíduo. A gente faz tudo por ele, assim, vamos ver de treinamento, vamos ver se desenvolve tudo. Às vezes a pessoa está precisando de desenvolver alguma coisa pessoal, às vezes o indivíduo está com um problema psicológico, encaminha essa pessoa para terapia, um psicólogo, vai fazer um coach, faz tudo. Às vezes a empresa faz tudo, o cara não quer, meu Deus, para fazer o quê? Essa é a minha opinião. Bom, Fernanda, posso fazer mais uma pergunta ou você quer concluir o pensamento? Posso. Não, pode fazer pergunta que você quiser, fica à vontade. A gente tem mais ou menos uns 7 minutos de live, pergunta para você, tá. Certo? E depois também você faz um resumo, faz um apanhado do jeito que você achar conveniente, pegando os principais pontos aí para a gente poder trabalhar. Um colaborador é um investimento, né? E o líder, a função do líder é extrair o máximo possível de toda a competência, capacidade, né, desse colaborador em prol das necessidades da empresa, certo? E aí, a minha pergunta é o seguinte sentido. Muitos dos líderes eles estão apegados a processos, a metodologia de trabalho, né? E, infelizmente, eles não estão levantando a sério esse tratar um colaborador como investimento. E aí eu gostaria que você finalizasse com esse pensamento, né, da importância do líder, né, do gerente, do gestor, do empreendedor, considerar esse colaborador um investimento e tentar extrair o máximo possível dele. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, essa resposta às suas conclusões aí. Bom, talvez eu utilizaria um termo um pouco diferente. No meu ponto de vista, o colaborador ele não é um investimento, ele é um recurso. E é um recurso que, do meu ponto de vista, também deve ser tratado como parceiro. O maior problema que uma empresa tem é o colaborador dela não entender o que é que ele está fazendo ali. À medida em que ele entende qual é o papel dele no resultado daquela empresa, ele vai se comprometer. E isso daí vai gerar engajamento. Então, o que eu acho que as empresas deveriam fazer, o investimento, que aí, no meu ponto de vista, que é fundamental, e eu acho que foi esse sentido, inclusive, que você trouxe, eu acho que o investimento que tem que ser feito nas pessoas da empresa é fazer com que elas conheçam aquilo que a empresa quer e qual é o papel delas nesse retorno que deve ser dado à empresa. Para mim, a gestão permeia isso aí.
investimento em treinamentos para desenvolvimento daquelas pessoas no atingimento das metas, dos objetivos que aquela empresa tem. Ou seja, essa liderança, esse investidor, entre aspas, ele tem que ter muito claro, que pessoas são indivíduos, elas são individuais. E é óbvio, Fernanda, eu vou tratar todo mundo diferente? Não, não é isso. Quando eu entendo essa diferença, se eles são indivíduos, eles têm o poder da escolha, eu tenho que fazer com que a minha empresa seja altamente atraente para essa pessoa escolher me ajudar, para essa pessoa escolher colaborar comigo. Senão o colaborador vira colaborador da empresa. Tem empresário que fala assim, se eu pudesse não ter ninguém trabalhando comigo, eu não teria. Aí a pergunta é, como que esse parceiro dele, como que esse colaborador dele, como que esse funcionário vai se enxergar dentro dessa energia onde ele é algo que, se pudesse, seria descartado? Então, a gente tem que se colocar no lugar desse indivíduo e pensar, esse cidadão está me rejeitando, por que eu vou fazer alguma coisa por ele? A valorização das pessoas não tange somente ao aspecto financeiro. A valorização das pessoas tange a elas perceberem, elas entenderem e as pessoas demonstrarem para elas que elas são importantes nos processos. O colaborador ele não precisa, muitas vezes, se ele tiver aumento de salário vai ser bom? Vai ser excelente, lindo, maravilhoso, mas às vezes ele precisa de um bom dia, ele precisa de um olhar, ele precisa de um sorriso. Ele precisa de um tapinha nas costas e falar, cara, olha, a gente atingiu a meta, nossa, nós rendemos muito, essa empresa está produzindo demais, vocês são top, eu tenho a melhor equipe do mundo. E aí, se chegar para essa pessoa que se sente assim, e para depois Fernanda, chegar para mim, oi. Oi, eu queria que você já enganasse aí, complementasse aí, já enganasse com o seu resumo final aí, porque a gente só tem mais uns 3 minutinhos de... Tá bom? Aí você... Não, mas aí eu já fecho com esse pensamento mesmo. Se esse que para mim é isso, gestão de pessoas é isso. Se esse empresário chega para essa pessoa e fala com ela, vocês foram top, amanhã, vamos fazer o possível para a gente aumentar em 5% a nossa produtividade, os caras vão ficar enlouquecidos e vão produzir tudo e vão vender tudo. Então, para mim é isso. A minha fala final aqui, já te agradecendo a oportunidade de poder falar de gestão de pessoas, que realmente para mim é uma paixão. Eu faço todos os cursos de desenvolvimento pessoal, tudo em cima disso, para eu conseguir trazer o máximo de informação possível, com esse objetivo, acordar, elucidar, sensibilizar esse empresário ou esse líder para que os recursos mais importantes que ele tem na empresa dele são os recursos humanos, porque ele pode botar a máquina que ele quiser, se ele não tiver gente para operar essa máquina, a empresa dele não funciona, não tem jeito. E essa é a minha fala final. Trabalhar com gente é uma delícia. Quem não gosta, tudo bem, pode me contratar, porque eu vou aí e faço para você. Adoro. É isso, Solimar. E com muita alegria. É isso. Ok. Fernanda, tá? Eu queria te agradecer, Fernanda, seu tempo, seu conhecimento, sua disponibilidade, o convite aí que você aceitou. Muito obrigado, os conhecimentos aí, vivências, experiências que você está trazendo para as pessoas. Tá? Muito obrigado, gratidão para você. Foi um prazer compartilhar aqui um pedacinho do meu dia com você. Tá bom? Queria seus agradecimentos aí, assistindo, e suas despedidas finais aí. Ok, então, eu agradeço aí os meus amigos, depois eu recebo um monte de mensagem e é muito fofo. Obrigada aí pela força que todo mundo me dá. Obrigada, Solimar, aí, pelo convite mais uma vez. E eu quero me colocar à disposição de vocês, principalmente com relação a vocês, meus amigos que estão me ouvindo, pessoas queridas, que tem muita gente querida aqui que apareceu, que se eu falar o nome de um, eu posso faltar com o outro.
mas eu coloco para vocês, essa questão da análise de perfil comportamental pode te ajudar muito. O trabalho de coaching pode te ajudar muito. Você, empresário, eu não quero consultoria, ok, a gente faz trabalho de mentoria, que são encontros pontuais para tratar problemas pessoais, perdão, problemas pontuais também. Então, assim, existe uma série de soluções que nós, consultores, eu, Solimar e mais um monte que está aí no mercado, pode te atender com soluções assim, simples, voltada exclusivamente para o seu negócio. Não é pacote, é customização de serviço. Ok, Solimar? É isso, querido. Obrigada. Um beijo enorme. Deus te abençoe sua família. E, quem puder, por favor, fique em casa. Fique em casa. É isso. Saúde e proteção para vocês. Um tchauzinho aí para todo mundo, então. Tchauzão, gente. Manda um beijinho aí, manda um tchauzinho. Tudo de bom para vocês. Um beijo. Obrigada, Solimar. Está na hora de dar Falou, tchau. Gente. Valeu. Estou encerrando a live. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Tchau.